Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a população do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a população e trabalho, também sobre a distribuição dessa população, nos setores da economia, as diferenças de gênero, as diferenças em relação aí ao gênero, em relação ao mercado de trabalho, aos ganhos, a ocupação no mercado de trabalho, trabalho formal e informal, a distribuição da população no território brasileiro e a constituição étnica do Brasil. E a gente vai comparar aí um pouquinho a situação de vida, as condições de vida da população, comparando aí em relação a cor e raça também, certo? Então, dando início aí aos nossos trabalhos, população e trabalho. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecer a estrutura do mercado de trabalho é um aspecto importante para a análise das condições de vida da população e redução das desigualdades sociais. Então, assim, é extremamente importante eu conhecer como é que o mercado de trabalho está estruturado para que eu possa analisar as diferenças, perceber quais são as diferenças que existem dentro desse mercado de trabalho e tentar reduzir essas desigualdades que existem, certo? Aí, dentro dessa organização, o IBGE ele vai distinguir alguns segmentos da população de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela considera ali duas classificações da população em idade ativa. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela vai considerar a população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. Qual é a diferença entre elas? Então, a população economicamente ativa vai compreender aquele potencial de mão de obra com que o setor produtivo pode contar. Ou seja, aquelas pessoas que têm idade e condições físicas para trabalhar, certo? Então, tem a idade e condição de trabalho. Então, vai se excetuar quem? As pessoas que têm alguma incapacidade laboral, seja ela essa incapacidade física, incapacidade mental, certo? E vai compreender a população que está ocupada, que está efetivamente trabalhando, e a população desocupada, que seria a população que ela está desempregada, que está procurando emprego, mas ela está apta para trabalhar, certo? Ela não está ocupada naquele momento. E a população não economicamente ativa, ela se refere a crianças, idosos, mulheres e homens que cuidam do lar, então os donos de casa, donas de casa, pessoas que não têm idade, interesse ou condições de exercer qualquer trabalho. Então, essa parcela da população vai entrar ali na população não economicamente ativa, ou seja, ela não está desenvolvendo uma atividade produtiva, certo? Ela não está trabalhando e desenvolvendo essa atividade produtiva, ok? A população economicamente ativa, ela vai estar distribuída, entre os três setores econômicos, os três setores da economia. A gente já estudou isso lá, vocês já estudaram isso lá no ensino fundamental. No segundo ano também a gente comentou alguma coisa, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada quais são esses três setores da economia. Então, a gente tem lá o setor primário. O que é o setor primário? É o setor que vai produzir os serviços primários, que vai produzir ali matéria-prima,
produtos agrícolas, né, agropecuários, o que vai servir de base para a indústria, tá? Basicamente é isso. Então, setor primário. Então, vai entrar ali agropecuária, extrativismo mineral, extrativismo vegetal, certo? Setor secundário é o setor de transformação de matéria-prima, onde vai haver a transformação de matéria-prima. Então, a gente vai ter ali a indústria, a área de construção civil, certo? Também vai entrar ali no setor secundário. E o setor terciário é o setor de comércio e serviços, certo? Então, comércio e serviços, ele vai vender os produtos industrializados ou prestar serviços, né? Então, dentro do setor terciário vai entrar todo e qualquer tipo de comércio, farmácia, supermercado, loja de roupa, loja de eletrodoméstico, vai entrar prestação de serviços, então motoristas de aplicativos, táxi, motorista de ônibus, faxineira, empregados domésticos, médico, advogado, professor, radialista, enfim, todos aqueles que prestam algum tipo de serviço, certo? Então, vai entrar ali nesse setor terciário. Se a gente observar aqui esse nosso gráfico, né, a gente vai perceber que o setor que mais emprega mão de obra, que tem mais gente trabalhando, né, a população economicamente ativa tá, né, a maior parcela da população economicamente ativa é aqui o setor terciário, com quase 60%. Aí depois a gente tem em segundo lugar o setor primário, abrangendo aí 20%, 20,9%. E aqui o setor secundário com 19,2%, certo? Isso aqui foi feito lá com base nos estudos do IBGE, certo? O setor terciário ele vem ocupando aí cada vez mais espaço, certo? Ok? Diferença de gênero no trabalho, né? Então, assim, as mulheres, elas são a maioria no Brasil, né? E também a maioria em idade ativa, né? Mas elas acabam sendo aí a minoria da população ocupada, certo? 42,5% da população ocupada são mulheres. E também a gente vai perceber que a situação trabalhista, né, da mulher, ela acaba sendo ali um pouco pior que a dos homens, né? O que acontece, né? Então, as mulheres muitas vezes sofrem com relação a preconceito, salários mais baixos, a dupla jornada de trabalho, né? Ou seja, o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa, são alguns dos desafios aí que a mulher brasileira, não só as brasileiras, mas que a mulher acaba enfrentando, né? Se a gente observar aqui esse gráfico, essa figura aqui que eu coloquei, a gente pode perceber, por exemplo, né, a gente tem aqui o tempo dedicado aos cuidados de pessoas e ou afazeres domésticos, em horas semanais, né? Então, a gente vê aqui, ó, 18 em horas, né? As mulheres, elas vão trabalhar em casa, nos afazeres domésticos, em média, 8 horas a mais do que os homens, né? Em média, 8 horas a mais do que os homens. E se a gente for observar aqui embaixo, ó, a diferença de rendimentos da mulher, né? Rendimento habitual médio mensal, né?
a gente vai perceber que o salário do homem, ele é normalmente maior do que o salário da mulher, certo? A gente vai observar isso, né, por conta de que daquilo que eu comentei com vocês em relação ali também à questão do preconceito, né? Então, existe uma, não só na questão, né, do rendimento, dessa diferença de rendimento, mas o acesso de mulheres a cargos de chefia, de gerência, também acaba sendo menor se comparado aos homens, mesmo elas tendo as mesmas capacidades técnicas, certo? Isso fica bastante claro. Na próxima tela, a gente tem aqui, por exemplo, a questão na vida pública, né, e tomada de decisão. Apenas 10,5% dos assentos da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres, né? Isso lá em 2017. 2016, cargos gerenciais em empresas, 62% dos cargos são ocupados por homens, contra 37% ocupados por mulheres, né? No mundo, isso no Brasil, no mundo, na representação política, né? 23% dos assentos nas tomadas de decisão, né, políticas no mundo são ocupados por mulheres. Então, ainda há um caminho bastante largo a ser trilhado, né, para que a gente chegue numa questão, na tão sonhada, ou na tão falada igualdade de gênero. A igualdade de gênero, quando se fala nisso, né, em relação à igualdade de oportunidades, né? Não é um homem ou mulher ser maior do que o outro. Não, é terem as mesmas oportunidades, terem acesso e terem as mesmas oportunidades de acesso à vida política, a cargos gerenciais, certo? Sem ter aí a questão de preconceitos, né? Que tipo de preconceitos? Por exemplo, né? É muito comum, infelizmente, né? Por exemplo, numa entrevista de emprego, quando vai entrevistar uma mulher, ela ser questionada em relação se ela tem filhos, se ela é casada, se ela tem filhos. Se a resposta é sim, o empregador, a próxima pergunta muito comum é: e quem que vai cuidar dos teus filhos enquanto você estiver trabalhando? E essa mesma pergunta, por exemplo, não é feita para o homem, né? Não existe essa pergunta feita para o homem. Quem é que vai cuidar do seu filho enquanto você estiver trabalhando? Então, assim, muitas mulheres, elas estão, se a gente for ver lá, em algumas vagas de emprego, colocava-se, algum tempo atrás, colocava-se que, né, a mulher de tal a tal idade sem filhos, né? Por quê? Porque o filho, ele fica doente, precisa ir resolver alguma coisa na escola, né? Precisa correr com alguma situação que a criança ou o adolescente não pode ir sozinho, precisa ir um responsável, e muitas vezes isso acaba ficando ao encargo da mãe, né? Uma outra situação é que, né, quando a mulher ela tá lá trabalhando, já tá no emprego e ela engravida, passado a licença maternidade, passa alguns poucos meses ali, ela acaba sendo mandada embora, né? Ela acaba sendo mandada embora, arruma-se alguma desculpa ali, ela acaba, né, perdendo seu emprego. Por quê? Porque a gente sabe, criança, né, fica doente, precisa ir ao médico, enfim, né?
e acaba tendo essas, como que eu posso dizer assim, essas situações entram no que a gente estava falando a respeito de preconceito em relação à mulher no mercado de trabalho, certo? Trabalho formal e informal, tá? Vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso. O que é o trabalho formal, o que é o trabalho informal e qual é a diferença dele para o trabalho autônomo, né? A gente vem ouvindo falar aí bastante a respeito disso de uns tempos para cá, com a reforma trabalhista, né? O que é esse trabalho formal, o que é esse trabalho informal? O trabalho formal é aquele que é exercido com a carteira de trabalho assinada ou com um contrato assinado, certo? No caso dos funcionários públicos, tem lá um contrato firmado. As vantagens, né? Então, você tem um emprego formal pela CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, com todos os direitos garantidos, né? Oportunidade de ser admitido no quadro permanente depois de ter passado o período de experiência, 13º salário, férias, enfim, todas as vantagens, né, das leis trabalhistas. Trabalho informal é aquele que o trabalhador não tem carteira assinada, né? Ele não tem nenhuma garantia, tá? Esse trabalhador ele não consegue ter os mesmos direitos de quem tem a carteira assinada, então ele perde bastante vantagens, né? Ele não vai ter os direitos reconhecidos como férias, 13º, seguro, aposentadoria, a menos que ele pague por fora, tá? Se ele pagar por fora, ele vai poder ter a sua aposentadoria. Isso, seguro-desemprego, enfim. Ou seguro se ele se acidentar e tal. No trabalho autônomo, né, a pessoa, ela tem, normalmente, quando a pessoa é autônoma, ela abre lá uma microempresa, né, como microempreendedor individual, e ela vai trabalhar, né, fazendo seu horário, vai estipular o seu horário de trabalho, o seu salário, né, de acordo com o serviço que vai fazer, enfim. Desvantagens: vai ter a instabilidade financeira, ele vai receber de acordo com a sua produtividade, certo? De acordo com aquilo que ele trabalhar. Composição étnica do Brasil, tá? Da população brasileira. Então, a população brasileira, a composição da população brasileira, ela é formada basicamente por 3 povos, certo? Basicamente por 3 grupos étnicos. Os povos nativos, né, que são os grupos indígenas que aqui viviam, as nações indígenas que aqui viviam, que são centenas, né? Não é um grupo só, não é só o Tupi-Guarani, são vários grupos, são centenas deles. Os europeus, na sua maioria portugueses, e os africanos, tá? Que vieram para cá com o tráfico negreiro, certo? Esses 3 povos, basicamente, certo? Então, a gente vai ter aqui, segundo a classificação do IBGE, a gente tem uma parcela da população, né? Branca, preta, parda, amarela e indígena. Por região, a gente vai perceber que, de acordo com a região, a gente vai ter uma predominância de uma etnia ou outra, certo? Se a gente observar aqui, ó, nas regiões sul e sudeste, tá? Nas regiões sul e sudeste,
a gente vai ter uma predominância da população branca, tá? Por quê? Porque são as regiões que receberam um grande número de imigrantes italianos, alemães, portugueses, tá? E outras, poloneses e outras etnias, tá? Europeus. Bastante aqui, certo? Um fluxo migratório de europeus bastante grande. Aí a gente vai ter, né, o segundo maior grupo, a população parda, depois a população preta, depois amarelos e indígenas, tá? Em menor proporção. Quando a gente vem aqui para o centro-oeste, norte e nordeste, a gente vai começar a perceber uma predominância da população parda, certo? Da população parda e um aumento também significativo na população preta, certo? Então, a gente vai ter aí essas diferenças regionais por conta, né, desse fluxo migratório que foi mais intenso nas regiões sul e sudeste, esse fluxo migratório de europeus nessas duas regiões brasileiras, certo? Tranquilinho isso, gente? Distribuição da população brasileira no território, certo? A gente já tinha comentado um pouquinho lá no início do ano, tá? A gente tem aqui um mapa de densidade populacional. Lembrando sempre que quando a gente tem um mapa, a gente vem aqui na legenda para a gente poder identificar o que é que cada símbolo, o que é que cada cor representa, certo? Então aqui, as cores, então a tabela de cor está variando da cor mais clara para mais escura, do begezinho claro para um vermelho lá mais intenso para um vinho mais claro para o mais escuro, aonde a gente tem a densidade populacional, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Aonde as áreas mais claras você tem menor concentração da população por quilômetro quadrado, certo? E as partes mais escuras você tem uma maior concentração dessa população por quilômetro quadrado, certo? O que a gente vai perceber? Quais são as áreas que têm maior concentração da população? A área litorânea do Brasil, tá? Por que isso acontece? Tá? Por que a área litorânea do Brasil tem a maior concentração de população? Primeiro, porque foi pelo litoral que a ocupação do nosso território começou. Foi no litoral que começaram a surgir as primeiras vilas, tá? Os primeiros centros populacionais, as primeiras cidadezinhas aonde os colonizadores se posicionaram, se estabeleceram, certo? Primeiro ponto. Também no litoral, a maior parte das capitais do Brasil estão nessa região, certo? Outras áreas que a gente vai encontrar, né, indo mais para o interior, a gente vai perceber que as áreas com maior densidade demográfica vão ser as áreas próximas às capitais de estado. Por quê? Porque são as áreas que têm maior infraestrutura, certo? Que tem maior possibilidade de emprego, que tem melhores condições de vida, escola, faculdades, enfim, certo? Tem essas melhores condições, certo? Desigualdade social. Aqui a gente tem uma imagem aí bem significativa, bem clássica da desigualdade social, né? Que é uma imagem de São Paulo, onde a gente tem desse lado de cá, né? Condomínios luxuosos, com piscina,
com quadras poliesportivas, né? Cada apartamento com a sua piscina privativa, né? O povo bem tranquilinho. E do outro lado ali, uma ocupação irregular, né? Uma ocupação irregular, né? Uma comunidade bastante carente, com esgoto a céu aberto, moradias bastante precárias, e mostra bastante aí esse abismo, né, social, essa grande desigualdade social que existe aí em nosso país, certo? E essa desigualdade social, ela fica ainda mais forte, né? Fica ainda mais clara quando a gente também coloca ali mais um elemento, né? Que é a questão da cor ou raça, né? Se a gente for comparar aqui o mercado de trabalho, né? Cargos gerenciais em 2018, 68% dos cargos gerenciais, 68,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por brancos em 2018, contra 29,9% ocupados por pretos ou pardos, né? E a taxa de subutilização, né? O que é essa subutilização? É a soma das populações subocupadas por insuficiência de horas desocupada e força de trabalho potencial. Então, população branca, né, o número de desempregados, vamos dizer assim, 18%, a população preta ou parda, 29%. Taxa composta de subutilização segundo o nível de instrução, né? Então, aqui a gente tem o total, né? Em azul, a gente tem a população preta ou parda, em vermelho, a gente tem a população branca, né? 29% por cento dessa população preta ou parda, né? Sendo preta ou parda, 40% da taxa de subutilização, 29% era preta ou parda. E daí a gente vem aqui desmembrando isso, né? Sem instrução ou com fundamental incompleto, fundamental completo ou médio incompleto, médio completo ou superior incompleto, superior completo ou mais, a gente vai perceber que sempre, né, essa taxa aqui, a população preta ou parda, sempre a taxa de subutilização ela é um pouquinho maior, né? E a gente vai perceber também que o rendimento médio real da população preta ou parda, ela também acaba sendo menor em relação à população branca. Certo? Beleza, gente? Tranquilinho? Eu vou deixar uma atividade também ali no Classroom para vocês, aqui no Classroom para vocês fazerem, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte, assim, são mais de dados mesmo, né? Eu trazendo informações para vocês em relação aí a essa estrutura da população, né? Dando continuidade a esse conteúdo da estrutura da população. Espero que eu tenha conseguido transmitir aí o recado. E a gente se vê na próxima aula, certo? Beijo, fiquem com Deus e se cuidem.